Olá, você conhece o CEDAW? C-E-D-A-W, Comitê de Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. E nós temos a recomendação número 35, sobre a violência de gênero contra as mulheres, do CEDAW. Vamos ver quais são essas recomendações? Essa recomendação 35, ela nos remete à recomendação 19, que trata do conceito de violência contra as mulheres. A recomendação 19 e outros instrumentos e documentos internacionais enfatiza o fato de que tal violência é baseada no gênero. Adequadamente, na presente recomendação, a 35, a expressão violência de gênero contra as mulheres é usada como um termo mais preciso, que torna explícita as causas que se baseiam no gênero e os impactos da violência. Essa expressão fortalece a compreensão dessa violência como um problema social e não individual, requerendo respostas abrangentes para além de eventos específicos, agressores individuais, vítimas e sobreviventes. Então, o que se quer aqui nessa recomendação não é tratar de um caso específico, mas de uma forma geral. Como podemos melhorar essa situação que tanto nos aflige, a sociedade como um todo, que é a violência contra a mulher. Vamos às recomendações. São divididas em partes. Então, temos as medidas legislativas gerais, proteção, processo e punição, reparação, prevenção, coordenação, monitoramento e coleta de dados. Tudo isso são recomendações dos estados que fazem parte dessa convenção. E o Brasil é um deles. Bom, as medidas legislativas. O comitê, ele recomenda que os estados partes, e o Brasil é um desses estados, implementem as seguintes medidas legislativas: garantir que todas as formas de violência de gênero contra as mulheres, em todas as esferas que constituam violação de sua integridade física, sexual ou psicológica, sejam criminalizadas e introduzam sem demora ou fortaleçam sanções legais proporcionais à gravidade da ofensa, bem como introduzam mecanismos de reparação civil. Boa parte dessa recomendação já está implementada pela Lei Maria da Penha. Ainda temos garantir que todos os sistemas legais, incluindo sistemas jurídicos plurais, protejam as vítimas sobreviventes de violência de gênero contra as mulheres e assegurem que tenham acesso à justiça e uma reparação efetiva. Revogar, inclusive nas leis consuetudinárias, que são leis costumeiras. A gente não tem isso no Brasil. O Brasil impera o princípio do devido processo legal. Então, nós temos leis que disciplinam regras e toda a nossa vida rotineira. Mas os Estados Unidos e a Inglaterra, nesses países impera o direito consuetudinário, que é os hábitos, os costumes que ocorrem nesses locais. Então, essa parte não é aplicável ao Brasil. Examinar leis e políticas neutras em termos de gênero para garantir que não criam ou perpetuem desigualdades existentes e revogá-las ou modificá-las se assim o fizerem. Então, se existem leis que discriminam as mulheres, essas leis têm que ser revogadas. E se não existem, tem que se promover leis que promovam a igualdade entre homens e mulheres. Isso aqui também a gente já tem na nossa Constituição de 1988, que lá já está determinado que homens e mulheres são iguais perante a lei. Sobre a prevenção, o comitê recomenda que os estados partes implementem as seguintes medidas preventivas: adotar e implementar medidas legislativas efetivas e outras medidas preventivas adequadas para enfrentar as causas subjacentes à violência de gênero contra as mulheres, incluindo atitudes e estereótipos patriarcais,
desigualdade na família e negligência ou negação de direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais das mulheres, bem como promover o empoderamento, a atuação e a voz das mulheres. Aqui eu lembro vocês que essa convenção é para vários países. Então, o Brasil, em termos de legislação, até que está avançado na igualdade do voto, na igualdade entre homem e mulher, igualdade econômica, cultural. Em termos de lei, nós temos as leis já implementadas. O que nós precisamos mudar é a mentalidade da sociedade, que, como nós sabemos, ainda está muito com vício do patriarcalismo que existia. Então, esse vício histórico ainda contamina muito a nossa sociedade. Desenvolver e implementar medidas efetivas com a participação ativa de todas as partes interessadas relevantes, como as organizações representativas de mulheres e grupos marginalizados de mulheres e meninas, para tratar e erradicar os estereótipos, os preconceitos, os costumes e práticas que já estão previstas nessa Constituição. Uma das coisas é implementar nos currículos escolares, programas de conscientização. Tudo isso a gente também já tem na Lei Maria da Penha. Mas quanto mais programas, quanto mais informação e conscientização, melhor vai ser. Desenvolver e implementar medidas eficazes para tornar os espaços públicos seguros e acessíveis a todas as mulheres e meninas, inclusive promovendo e apoiando medidas comunitárias adotadas com a participação de grupos de mulheres. Aí o Brasil ainda precisa melhorar um pouquinho, porque realmente nas esferas de poder, tanto nas municipalidades, nos estados, na federação, como quando falamos de poder legislativo, poder judiciário e executivo, o número de mulheres no poder ainda é pequeno. Isso pode alcançar números bem maiores. Adotar e implementar medidas efetivas para encorajar todas as mídias, inclusive publicidade e mídias sociais online, a eliminar a discriminação das mulheres em suas atividades. Isso seria ótimo, né? Mais propaganda, mais conteúdo que demonstre a igualdade da mulher ou então que proíba essa desigualdade, né? Incentivar a criação e o fortalecimento de mecanismos de autorregulação pelos meios de comunicação. Oferecer diretrizes para a cobertura apropriada por tais meios de comunicação. Fornecer capacitação, educação e treinamento obrigatórios, recorrentes e efetivos para membros dos judiciários, advogados, policiais, incluindo médicos forenses, legisladores, profissionais da saúde, inclusive na área da saúde sexual e reprodutiva, em particular no caso de doenças sexualmente transmissíveis. O Poder Judiciário do Rio de Janeiro costuma fazer cursos de capacitação. Inclusive, vocês sabem que eu faço uma pós-graduação de Direito e Gênero, que é da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, mas os outros poderes e o Ministério Público, Defensoria Pública, Secretaria de Saúde e todos os demais órgãos envolvidos aí no combate à violência realmente devem promover cursos, ser incentivados cada vez mais a promover cursos para todos os técnicos, todos os psicólogos, assistentes sociais, médicos, todas as pessoas que lidam na rede de combate à violência contra a mulher. E vamos seguir. No que tange à proteção, o comitê recomenda adotar e implementar medidas efetivas para proteger e assistir mulheres autoras e testemunhas de denúncias relacionadas à violência de gênero, antes, durante e após o processo legal, incluindo proteção da sua privacidade e segurança, fornecimento de mecanismos de proteção apropriados, garantia de acesso à ajuda financeira, a serviços de assistência jurídica, médico, psicossociais e aconselhamentos. Para vocês entenderem, eu vou fazer aqui uma analogia com o serviço de proteção à testemunha,
que se conhece no mundo todo. Então, para a vítima e para as suas testemunhas que denunciarem, que precise desse apoio, que não é só um apoio financeiro, não é só para se esconder e ficar em determinado lugar que ninguém descubra, mas também um apoio psicológico, de saúde, a família, de todos os seus familiares. É isso que está falando aqui, mas relacionado às vítimas e às testemunhas. O comitê recomenda, ainda na parte de proteção, assegurar que todos os procedimentos legais, protetivos e medidas de apoio e serviços às mulheres vítimas sobreviventes de violência de gênero, respeitando e fortalecendo sua autonomia. Eles devem ser acessíveis a todas as mulheres, em particular as afetadas por formas interseccionais de discriminação. E levar em conta as necessidades específicas de seus filhos e de outras pessoas dependentes, disponíveis em todo o território dos estados que fazem parte. Abordar fatores que aumentam o risco de exposição das mulheres a formas graves de violência de gênero, como o acesso e disponibilidade de armas de fogo, incluindo a sua exportação. Isso aqui no Brasil é um pouco mais complicado, porque nós temos a lei do desarmamento, que proíbe as armas, então não dá para facilitar a importação de armas e que as mulheres tenham esse acesso a armas, porque nós aqui dentro do Brasil lutamos pelo desarmamento, né? Desenvolver e divulgar informações acessíveis por meio de mídias diversificadas e diálogos comunitários voltados para mulheres, em particular aquelas afetadas pelas formas de discriminação e de violência. Processo e punição. Vamos ver o que recomenda aqui o comitê. Garantir o acesso efetivo das vítimas às cortes e aos tribunais. Fala cortes e tribunais porque, como eu disse, são para vários países. Aqui a gente tem os juizados de violência doméstica e familiar, os recursos para o Tribunal de Justiça e, eventualmente, para o Superior Tribunal de Justiça e para o Supremo Tribunal Federal. Garantir que a violência de gênero contra as mulheres não seja obrigatoriamente encaminhada a procedimentos alternativos de resoluções de litígio, incluindo mediação e conciliação. O uso desses procedimentos deve ser rigorosamente regulado e permitido apenas quando a avaliação prévia de uma equipe especializada assegurar o consentimento livre e esclarecido da vítima. A intenção aqui é evitar que se faça acordos em todos os processos ou na grande maioria dos processos de violência doméstica. Aqui, no nosso caso, no Brasil, a Lei Maria da Penha já veda alguns benefícios legais que existem para outros tipos de crime. Reparações. O comitê recomenda o fornecimento de reparação efetiva às vítimas, às sobreviventes de violência de gênero. A reparação deve incluir diferentes medidas, tais como a compensação monetária e a prestação de serviços jurídicos, sociais e de saúde, incluindo saúde sexual, reprodutiva e mental, para recuperação completa, satisfação e garantias de não repetição, de acordo com uma recomendação número 28 desse próprio comitê. Ainda os Estados-partes devem estabelecer fundos de reparação específicos ou incluir alocações para a violência de gênero contra as mulheres dentro de fundos existentes. Essa é a parte mais financeira de divisão de recursos do Estado. Ainda sobre coordenação, monitoramento e coleta de dados. É importante a coleta de dados, que são os censos, os índices, para se saber aonde está a violência contra a mulher, em que idades ela ocorre, tanto da vítima quanto do agressor, se no ambiente urbano, no ambiente rural, com mais ou menos escolaridades, mais ou menos situações financeiras, para que se possa implementar medidas efetivas no combate contra a mulher. Então, coletar os dados é de suma importância para que se possa colocar em prática políticas públicas de combate a esse tipo de violência.
Realizar ou apoiar investigações, programas de pesquisas e estudos sobre a violência de gênero contra as mulheres, a fim de, entre outras coisas, avaliar a prevalência da violência de gênero experimentada pelas mulheres e as crenças sociais ou culturais que exacerbam essa violência e moldam as relações de gênero. Então, em algumas culturas, se isso seria mais natural em algumas culturas, algumas sociedades do que em outras, mas se estabelecer um estudo para que, de novo, se possa implementar as políticas públicas. Assegurar que o processo de coleta e manutenção de dados sobre a violência de gênero contra as mulheres atenda às normas e às salvaguardas internacionais estabelecidas. Então não é para cada país fazer essas coletas de qualquer jeito, tem que ser de acordo com as normas que a gente do direito não conhece, nem da violência doméstica. Isso é mais uma questão, creio eu, que de estatística, ou de censo, de geografia, não sei, mas não é muito a nossa praia aqui. Mas que deve estabelecer as normas internacionais. Estabelecer um mecanismo ou órgão ou delegar a um mecanismo ou órgão existente a tarefa de coordenar, monitorar e avaliar regularmente a implementação e efetividade nacional, regional e local dessas medidas. Então aqui é interessante porque tem que ter um controle nacional, um controle estadual e um controle local para se coletar esses dados, examinar esses dados e daí poder tomar alguma medida, alguma providência. Alocar recursos humanos e financeiros. Alocar é distribuir, né? Colocar os recursos, tanto os humanos, são as pessoas, os técnicos, quem vai cuidar, assistentes sociais, pessoas para atender as mulheres, psicólogos, pesquisadores. Então tem que ter as pessoas e também tem que ter o dinheiro. Não adianta ter dinheiro e não ter pessoal, ou ter pessoal e não ter dinheiro. Por isso que fala nos dois aspectos. Cooperação internacional. O comitê recomenda que os estados procurem apoiar, quando necessário, fontes externas, como agências especializadas do sistema da ONU, a comunidade internacional, a sociedade civil, a fim de cumprir as obrigações em matéria de direitos humanos, criando e implementando todas as medidas adequadas necessárias para eliminar e responder à violência de gênero contra as mulheres. Também recomenda priorizar a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, ODS, relevantes, em particular o Objetivo 5, sobre igualdade de gênero e empoderamento de todas as mulheres e meninas. Quando a gente fala de empoderamento de todas as mulheres e das meninas de uma forma geral, das adolescentes, das jovens, aí se considera a mulher, ela em si ter consciência da sua igualdade, da sua capacidade, trabalhar a autoestima, o amor próprio, ela saber que é igual ao homem. Esse é o empoderamento da mulher, né? Ela não se sentir inferior em nenhum aspecto. Ela ter certeza de todos os seus direitos e poder lutar pelos seus direitos, se colocar na sociedade dessa forma. Bom, essas são as principais recomendações da CIDO.